Está começando mais um Papo Leve com a Eleven, um programa que fala sobre empreendedorismo, governança corporativa e sucessão empresarial. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o convidado especial, o Haroldo Silva, que é economista e presidente do Corecon São Paulo. Mas ele tem outras formações, isso ele vai dizer para vocês aqui no decorrer aqui da nossa conversa. Talvez a vida ou a necessidade, ele teve outras formações acadêmicas também no decorrer da sua trajetória profissional. Então hoje tenho o prazer aqui de receber o Haroldo Silva. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Cláudio, é uma satisfação estar aqui com você num Papo Leve com Eleve, é uma satisfação de verdade, né? Você me fez esse convite, e quando o amigo faz convite, não é convite, é convocação. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com você, com a sua audiência. Legal. Então me conta um pouco, além de economista, hoje à frente do Corecon, coisa que você já vai contar para nós no decorrer aqui do nosso papo, quais são as outras formações e como você chegou até aqui? Como foi a sua trajetória profissional? Ah, maravilha. Isso é uma oportunidade importante para dizer, né, especialmente para os jovens e também para os empresários que estão aqui, que nunca é tarde para você aprimorar os seus conhecimentos. Esse é o primeiro passo. E segundo, em termos de conhecimento, eu acho que a gente nunca deve pensar que fez demais. A gente pode sempre aprimorar. Meu pai é um pequeno comerciante, hoje aposentado, mas ele sempre disse para mim uma frase que me marcou bastante, né? Conhecimento não acumula espaço. Então eu guardei aquilo como algo relevante. Bom, o Haroldo é um menino da periferia de São Paulo, do São Paulo capital, que cresceu podendo jogar bola na rua, algo muito diferente do que acontece hoje, mas que e estudei escola pública, grande parcela da minha vida, mas que ao mesmo tempo, meu pai como pequeno comerciante assinava o jornal, O Estado de São Paulo à época, também de vez em quando chegava lá um jornal da tarde, e eu ficava lendo, Cláudio, as notícias especialmente da área da política e da economia. Na política era muito difícil entender qualquer coisa, então o jornal, o Estado de São Paulo e os outros jornais tratam muito desse tema. Mas na economia eu conseguia entender de vez em quando, porque nós tínhamos à época um jornalista que é palmeirense, que deixou o filho também palmeirense, o jornalista era o Joelmir Betting, e o filho também agora, o Mauro Betting, palmeirense, etc., assim como eu sou. E o que que o Joelmir fazia? Ele pegava notícias complexas, complicadas de fato, da área da economia para as pessoas leigas, e ele trazia aquilo de uma forma mais lúdica, mais importante, mais adequada, e eu conseguia entender. Eu falei, poxa, que legal isso aqui, né? Então, a coluna dele era uma coluna semanal, então não dava para ver todos os dias, mas sempre que eu tinha oportunidade eu lia. E aí comecei a me interessar por economia naquele instante. A vida deu certo, graças a Deus, fiz economia, comecei a trabalhar com economia, sempre preocupado com o segmento industrial, o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo, que é parte aqui da nossa audiência. E aí, diante disso, eu consegui observar o seguinte, falei, olha, economia é um tema importante, gosto, virei até professor de economia, depois se for o caso eu conto assim como é que foi meu primeiro dia de sala de aula, que é um negócio bem interessante, mas eu falei, poxa, eu preciso me aprimorar. Morando em São Paulo e queria fazer desenvolvimento econômico como um mestrado. Por que que eu quis fazer o mestrado? Na sala de aula, como economista ainda, né, estudante de economia, um professor pediu para a gente fazer um seminário, isso é importante, quem estiver ouvindo aqui a gente, os estudantes, as pessoas, nós nos expormos às vezes é importante porque as pessoas percebem outros talentos que a gente tem e que a gente sequer sabe que tem. Aí um professor meu de macroeconomia pediu para a gente fazer lá uma demonstração, nós queríamos investigar ali o que que era estado estacionário, um tema da economia que talvez depois a gente fale. Aí eu falei, poxa, mas esse tema é um tema chato, né? Foi distribuído para todo mundo, isso aqui caiu para mim, mas eu falei, ó, quer saber? Eu vou fazer a melhor coisa possível em relação a isso. E fiz um seminário, apresentei um seminário, os colegas todos adoraram, o professor gostou muito também, e me tirou depois de sala assim e falou, Haroldo, você tem muito talento, você podia ser professor de economia. Eu falei, mas Jorge Ruiz Sanches, o nome do professor. Eu falei, Jorge, não vou, eu não tenho esse talento que você está falando. Tem sim, faz a prova,
para o mestrado que você vai se dar bem. Aí eu comecei isso, falei, poxa, plantou a sementinha aqui que eu acho que tem talento, né? E aí, Cláudio, foi muito interessante que eu estudei muito para fazer uma prova chamada prova da ANPEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, uma prova extremamente difícil, a prova mais difícil que eu fiz da minha vida. Fiz um cursinho na USP, resumo, consegui passar e passei na escola que eu queria, fazer desenvolvimento econômico, porque para mim, o Brasil tem uma grande oportunidade de se desenvolver e a indústria, por exemplo, é muito importante, a agricultura é muito importante, os negócios e o empreendedorismo deve servir às pessoas, não só aos próprios empreendedores, mas à sociedade de uma forma geral. Mas, resumindo, depois disso eu fiz um curso de Direito, que eu observei que o grande problema brasileiro era a questão tributária, o direito tributário foi importante para mim, eu fiz um curso de Direito, então também sou advogado, sou economista, estou presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, e para dizer para a nossa audiência aqui o que é o Conselho Regional de Economia de São Paulo, de uma maneira simplificada, é como se a gente tivesse a OAB dos economistas. É o conselho que observa se o profissional está devidamente habilitado, se ele não tem problemas da sua vida pregressa em relação a trabalhos mal executados ou que tenha causado prejuízo severo a alguém ou uma conduta pouco ética. Então tudo isso é observado. E para mim tem sido uma experiência muito boa estar sendo presidente do Conselho de Economia, engrandecendo o nome dos economistas sempre que a gente pode, levando essa mensagem e mostrando especialmente, Cláudio, para a sociedade que às vezes sabe pouco sobre o que um economista faz, o que um economista faz de verdade, quais são as preocupações do economista. Normalmente as pessoas estão ali olhando o economista que trabalha para banco, mas tem economista que ajuda na agricultura, tem economista que ajuda na hora de saúde, tem economista que ajuda as empresas a crescerem, então tem economistas que trabalham na área de perícia, que ajudam os conflitos serem resolvidos, tem economista que avalia quanto vale uma empresa ou não, e fundamentalmente também agora, trazendo aqui para o nosso tema, temos economistas que ajudam no processo sucessório, avaliando empresas, avaliando patrimônio, às vezes muito complexos de serem avaliados. Então é um pouco disso que a gente faz, aí fiz mestrado, fiz doutorado, mas a gente vai desenvolvendo esse tema aqui. Desculpa ter falado bastante assim, mas eu tentei traduzir uma carreira com uma pessoa que hoje está com 56 anos em alguns minutos. Foi o mais breve que eu consegui fazer. Legal, e fez com maestria e perfeição, é isso aí. Agora, quando se fala de economia, muita gente tem dúvidas do que faz um economista. Você já deu aí uma pincelada sobre várias funções, né? E eu vejo você, assim como você via o Joelmir Betting, trazendo notícias de forma mais simplificada, sem utilizar o economês. E você faz isso com muita tranquilidade. Eu percebi nos seus diálogos, nas suas falas. Hoje a gente teve uma oportunidade de conversar com o pessoal também empreendedor aqui em Piracicaba, e você você desmistifica aquele negócio que o pessoal tem medo ou muitas vezes abomina, porque, pô, é muito difícil, então eu descarto. Então, como que você tem feito para trazer de forma mais tranquila e usando até a ludicidade para que as pessoas entendam de forma mais tranquila os assuntos relacionados à economia? Ótima a sua pergunta. Então, o meu primeiro aspecto, talvez a vantagem competitiva ou comparativa que eu tenho é ser professor universitário, né? Isso me ajuda a explicar às pessoas, explicar aos alunos as questões às vezes mais complexas do ambiente universitário. Uma outra coisa que eu tenho como base, Cláudio, especialmente, é que na época que eu estava fazendo mestrado, eu fui trabalhar no IBGE num período bastante curto, mas era extremamente importante. Eu trabalhei como pesquisador na primeira pesquisa de inovação tecnológica que o Brasil teve. O mundo tinha isso, o mundo desenvolvido tinha, e o Brasil não tinha. Nós queríamos saber quais eram os níveis de inovação tecnológica que as empresas brasileiras tinham. Por exemplo, você pega uma montadora, como nós temos algumas montadoras aqui em Piracicaba, como nós temos uma montadora importante aqui, será que o nível de tecnologia que é empregado aqui nos seus carros no Brasil é o mesmo que é empregado lá na sua matriz, por exemplo, na Ásia? A gente hoje pode fazer isso, porque a gente tem formas de comparação. Mas quando eu estou falando aqui com você, estou falando em alguma coisa como 1996, alguma coisa nesse sentido.
E aí eu fui trabalhar nessa primeira pesquisa de inovação tecnológica. E tive a oportunidade de visitar uma empresa chamada Laboratório Cristália. Então eu estou citando aqui exatamente porque foi o caso de fato. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu fui recebido por ela, que era o cara que cuidava de inovação tecnológica ali, e eu entrei na empresa, parecia que estava na NASA, assim, tá? Para mim, estudante de economia, aquilo ali era um espaço fantástico. E eles estavam desenvolvendo um determinado medicamento que tinha efeitos colaterais. E ali tinha brecado a inovação tecnológica dele. E aí ele me falou uma expressão, nós precisávamos separar os isóbaros. Ele usou essa expressão ali. Aí ele viu que eu fiz assim para ele, não entendi. Eu falei: "Você pode explicar melhor, né?" Isso não fazia parte da minha pesquisa, mas fazia parte da minha curiosidade, né. Então eu sempre quando dou aula falo para os meus alunos: "Olha, o meu objetivo aqui não é esclarecer vocês, é plantar a sementinha da curiosidade, porque eu explico alguma coisa, mas você vai ficar curioso para aprender outras coisas mais". Aí ele falou assim, ele olhou para mim e falou: "Poxa, realmente, vou tentar explicar de novo". Aí mudou a forma de explicação, deu uma simplificada que eu consegui entender, e ele disse o seguinte para mim, falou: "Olha, minha mãe", ele disse, "sempre me falou o seguinte: se você não conseguir explicar para a pessoa mais simples o trabalho que você executa, significa dizer que você não faz bem o seu trabalho". Aquela frase me marcou de verdade. E, portanto, o meu trabalho como economista, como advogado, especialmente militando na área tributária, é poder explicar para as pessoas mais simples, aquelas menos afetas ao negócio. Quando estou falando aqui de pessoas mais simples, você pode pegar o grande diretor administrativo, o dono de uma fábrica, por exemplo, que ele mexe com metal mecânica. O cara é o papa daquele negócio. Mas se você falar para ele, por exemplo, assim, não, olha, nós temos um processo de substituição tributária. Aí ele vai te olhar assim, o que é substituição tributária que não está relacionado ao negócio dele? Ele não vai saber. Então eu preciso explicar de maneira apropriada para alguém que tem muito conhecimento, muita cultura, algo que ele desconhece. Pode ser para um grande empresário ou pode ser para quem estiver nos ouvindo, pode ser para um estudante, para uma dona de casa. Essa é a minha missão, Cláudio. Levar a informação apropriada, verdadeira e de qualidade para que as pessoas possam entender da melhor forma possível. Os estudos econômicos estão baseados mais em cálculos matemáticos ou no comportamento humano? Excelente pergunta. Eu diria para você que nós temos dois grandes grupos de estudos econômicos. Os meus amigos mais afetos à matemática têm uma matéria chamada econometria, que para grande parcela dos estudantes é a matéria mais difícil da universidade, que ela mistura matemática, economia e estatística. Essa é a tal da econometria. Essa aqui é uma parte muito relacionada aos números, de fato. Mas os estudos econômicos, inclusive os últimos laureados pelo Prêmio Nobel, né? O laureado pelo Prêmio Nobel é aquele economista que fez alguma coisa em termos de transformação da compreensão da sociedade que foi tão impactante, que foi impactante para o mundo. A gente pode dizer aqui, por exemplo, Stiglitz foi Prêmio Nobel, você tem Amartya Sen, Prêmio Nobel, você tem vários, né? Paul Krugman, Prêmio Nobel. Esses caras realmente fizeram algumas coisas que os seus estudos foram tão transformadores que a forma de interpretar a sociedade alterou. Então isso é o Prêmio Nobel. Tá vendo que eu estou explicando o que é um Prêmio Nobel para não ficar solto. E agora eu digo, os últimos caras que ganharam prêmios Nobel, eles estão muito relacionados à economia comportamental. Haroldo, o que é economia comportamental? Economia comportamental é quando você observa, por exemplo, que o comportamento da sociedade ou de determinado grupo tem um resultado econômico muito diferente daquele que a sociedade imaginava. Haroldo, um exemplo, né? Eu acho que a gente não pode ficar só dar o tema aqui. Tem um economista brasileiro muito competente da USP e do INSPER chamado Naércio Menezes. Escreve também em jornais, o Valor Econômico também. Ele esteve conosco lá no Conselho Regional de Economia e ele está fazendo uma pesquisa de longo prazo com recursos da FAPESP, eis a importância do Estado brasileiro, porque imagina, que tipo de empresa estaria disposta a investir numa pesquisa que vai durar 30, 40 anos sem obter resultados imediatos? É difícil, mas o Estado pode fazer isso e deve fazer isso, porque é importante. Na pesquisa do professor Naércio, ele estava querendo ver por que alguns dos brasileiros têm maior dificuldade de aprendizado.
tem muito a ver com uma conversa que a gente estava tendo na hora do almoço. Por que que a gente tem o trabalhador brasileiro, por exemplo, uma parcela que não consegue ter um resultado no seu trabalho tão bom como, por exemplo, um trabalhador americano, um trabalhador dinamarquês? E aí, a medida de produtividade poderia ser fácil, né? Poderia dizer assim, olha, quanto vale a hora de trabalho do trabalhador brasileiro e quanto vale a do dinamarquês? Ah, esse aqui do dinamarquês vale 100 e a do brasileiro vale só 24. Oh, vale um quarto, 25, vale um quarto só. Significa dizer que o trabalhador brasileiro é menos produtivo. Ok, mas aí a gente, como economista, a gente pode, economista comportamental inclusive, pode fazer, mas por quê? Não é só medir. Você viu que eu usei a matemática e a economia aqui para medir o número, para medir a produtividade, mas eu preciso ver mais. Por que que é mais baixa? Aí o professor Naércio está fazendo a seguinte pesquisa, ele chegou assim, quais foram as condições desse cara que está hoje com 25 anos e está no mercado de trabalho, quais foram as condições na casa dele, quando ele era uma criança? Quais são as condições dele hoje? E mais, o professor fez isso, encontrou várias respostas, mas ele disse, olha, não é suficiente o que eu encontrei. Agora ele está fazendo a seguinte pesquisa, ele vai pesquisar crianças que estão nascendo agora, verifica lá qual que é o meio ambiente que ela está inserida, vai medindo a vida dessa criança com exames médicos, exames comportamentais, resultado de escola, tudo ao longo de 20, 30 anos, mas ele fez uma outra pergunta. Não é suficiente pegar desde o momento que a criança nasceu, eu preciso pegar quais foram as condições da gravidez que a mãe teve. E uma conclusão importante, a gente está agora em mudanças climáticas severas, a gente está vendo a Europa agora com 40 graus, parecendo Recife, tem uma professora amiga minha que está fazendo uma extensão na London School of Economics e mandou a seguinte mensagem esses dias, olha, eu que sou de Recife, diz ela, Ana Ruda, eu que sou de Recife, estou passando mal aqui em Londres porque está pior o clima aqui do que no Recife. Então o que eu quero mencionar? A gente está passando por eventos climáticos muito severos. E aí o professor Naércio conseguiu identificar que as mulheres que na gravidez estavam submetidas a extremos de temperatura, ou muito frio ou muito quente aqui no Brasil, normalmente pessoas menos abastadas, porque senão basta ligar o ar-condicionado, essas pessoas, naquele instante, eles já têm problema de formação do próprio feto e a criança certamente vai nascer com menos capacidade cognitiva, que vai precisar ser corrigida mais adiante, e mais adiante pode ser muito mais caro. Então, para resumir aqui, Cláudio, que eu trago para você, tentando explicar de uma maneira simplificada temas complexos, a economia, ela usa os números de maneira importante para determinar, para dizer quais são as medidas e as questões de políticas públicas que devem ser enfrentadas, mas a gente precisa compreender o comportamento humano, a forma de viver do ser humano e os impactos que isso traz para uma sociedade de uma forma geral, especialmente pensando no longo prazo. Fantástico. E olha só, você citou fenômenos climáticos, né? Até o clima interfere na produtividade e até no futuro desse cidadão. Você disse até hoje, na nossa conversa de bastidor aqui, sobre o impacto do clima na economia, em especial agora o El Niño. O que o clima pode impactar positivamente ou negativamente na economia como um todo? É espetacular a sua pergunta, né? Eu tive que estudar, tenho estudado o tema, porque nós temos lá no Conselho Regional de Economia uma comissão que está à frente lá, o meu colega Adenauer, que é um economista brilhante, tem o Cláudio também que está acompanhando aqui a gente, outro economista que é seu xará, brilhante, e a gente tem o professor Vian, tem um conjunto de colegas economistas que são muito mais conhecedores da questão do agronegócio do que eu. Estou aprendendo com eles, mas eu tenho a sorte de ter bons professores. O que acontece em relação ao El Niño? Eu recebi uma provocação da TV Cultura para responder numa entrevista. Olha, tempos de El Niño, eles trazem impactos mais severos para a inflação? Essa é a grande pergunta. E aí quem está nos ouvindo agora, o empresário, a dona de casa, o estudante, quem vai pegar um ônibus, quem vai pegar o seu carro, todo mundo sente o calor ou o frio, mas alguns sentem muito mais os efeitos do calor e do frio, não só por conta do ar-condicionado, mas pelo aquilo que compram no supermercado, aquilo que compram na feira.
E o produtor rural também é impactado severamente a partir daquilo que o clima traz. Hoje de manhã, se alguém viu, uma das redes de TV aí fez uma abordagem mostrando o que está acontecendo com os ipês lá na cidade de São Paulo. E mostraram o seguinte: essa época os ipês deveriam estar lindos. Aliás, eu vi um ipê aqui na cidade, estava lindo, mas lá em São Paulo eles não estão. Eles estão ainda com folhas, não estão mais com flores, e aqueles que estão com flores mais murchas, estão flores fracas, caindo e não estão bonitos. Por que isso? Por conta da mudança climática. Voltando ao tema do El Niño e a provocação que foi feita para perceber, isso mexe com a inflação? Mexe. Aí o economista, para responder uma pergunta como essa, a gente não basta dizer assim, olha, provavelmente nós vamos ter uma inflação de alimentos maior do que nós tivemos no ano passado. A gente tem que dar elementos, esclarecer a população, para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Aí eu fiz a devida pesquisa e vi qual foi o último El Niño que nós tivemos, e esse El Niño, qual foi o impacto dele na questão da produção agrícola. A primeira coisa que eu acho que o nosso entrevistado aqui, a nossa audiência precisa ter claro é: o que é o El Niño? O que significa? O El Niño, diferentemente da primavera, do outono, do verão ou do inverno, que tem dia e hora que a gente sabe quando vai começar, a gente só não sabe como ele vai ser, se ele vai ser tão severo ou menos severo, o El Niño não tem dia nem hora para começar. Tem um período que ele vai ser mais intenso ou menos intenso, e se ele vai acontecer ou não. Segundo os meteorologistas, né, que é quem avalia isso, e um instituto americano de pesquisa, 75% de chance do El Niño deste ano ser o mais severo que nós tivemos nos últimos anos. E aí eu fui buscar informação do mais severo que nós tivemos recentemente, foi entre 2015 e 2016. Nestes dois períodos nós tivemos o seguinte, Cláudio: a inflação de alimentos foi superior à inflação geral 2,5 pontos percentuais, pelo menos. O que eu quero dizer com isso? Haroldo, traduz isso para a gente aqui. Significa dizer o seguinte, dona de casa: o alimento que você compra para sua família, se a inflação brasileira está projetada para alguma coisa como 5% esse ano, até por conta da guerra que nós estamos verificando agora entre Estados Unidos e Israel e Irã, que teve um aumento de combustíveis, uma dificuldade de passagem de 80% dos fertilizantes que são consumidos passam ali pelo Estreito de Hormuz, tudo isso tem impacto também na inflação. Mas significa dizer, dona de casa, que a inflação está projetada como 5% esse ano e provavelmente a inflação de alimentos vai ficar por volta de 8%. Você vai gastar mais do seu orçamento para os alimentos. E aí, Cláudio, você que milita na área de seguro, o seguro é um dos temas relacionados a isso. A gente pode ajudar o produtor rural a partir de crédito um pouco mais barato, mais extenso e mais permissivo, no sentido de mais tranquilo para esse agricultor pagar, especialmente os pequenos, mas a gente deve complementar isso, e cabe ao poder público, espaço para que esse agricultor tenha, além do crédito mais barato, a possibilidade de fazer seguro da sua safra, porque senão nós vamos enfrentar uma situação em que não vai faltar comida no Brasil. Porque o Brasil é um dos lugares em que é um esteio da produção agrícola global. Mas ainda que não falte, ele vai ficar mais escasso e, portanto, ele fica mais caro, vai ficar mais difícil, a qualidade pode ser inferior. Portanto, Cláudio, o papel do economista é avaliar um fenômeno como o El Niño, que é um fenômeno da natureza. É um fenômeno que fica normalmente adstrito ali aos geólogos, né, aos climatologistas, e ver qual é o impacto disso na minha vida consumidor final, na minha vida empresário, na minha vida produtor rural. Então isso que é o papel do economista, tentar traduzir essas questões. E aí o que a dona de casa pode se precaver, por exemplo? Olha, eu já sei que eu vou gastar mais esse próximo ano, provavelmente a partir de outubro os efeitos mais severos devem acontecer do El Niño, tá? Outubro, novembro, dezembro deve ser o centro disso. O que a dona de casa pode fazer agora? Economizando em algumas coisas, já sabendo que vai gastar um pouco mais para alimentar a família. Ou já buscando alguma coisa que pode ter algum nível razoável de estoque, que não estrague os produtos, sabendo que vai ter aumentos importantes.
Só para dizer o que vai ter aumento de primeiro momento, né? Nós vamos ter aumento certamente de hortaliças, de frutas, são coisas cuja colheita é mais rápida. Mas vai ter também problemas provavelmente com arroz, feijão e outros itens como carne mais adiante. O que significa dizer então, Cláudio, que a minha sugestão para a população de uma forma geral é que refaçam seus orçamentos, planejem, né, a sua vida com um pouquinho mais de dinheiro para alimentação e já com um pouquinho menos de dinheiro para outras coisas, para que os orçamentos das famílias continuem equilibrados. Não vai ter muito como escapar em relação a isso. Mas se você estiver ciente disso, começar a se planejar antes, provavelmente vai sofrer menos. A mesma coisa com os nossos queridos agricultores e produtores rurais, já que a gente está falando aqui de um centro de excelência na produção rural. É uma questão de planejamento e atenção, né? Porque o que acontece no mundo impacta aqui. Impacta na mesa, impacta na bomba na hora que a gente vai abastecer o carro. Falando em agronegócio, você acredita também que o Brasil, com todo esse movimento mundial, ainda falando do âmbito global, dizem que o Brasil é o celeiro do mundo e que vem por aí uma excepcional oportunidade do Brasil ainda dar uma guinada nas commodities, no que diz respeito ao agronegócio. Você acredita nisso? É uma tendência? Olha, eu acredito, as restrições, vamos dizer que o El Niño acontecendo aqui, 40 graus de temperatura na Europa, é uma bagunça para todo tipo de produção rural, claramente, isso é um problema. E quem tem mais espaço para poder fazer isso e poder manejar um pouco melhor o seu espaço territorial? O Brasil, sem dúvida nenhuma. Como eu mencionei a questão do El Niño, ele não age de uma maneira idêntica em todos os lugares. Por exemplo, na região sudeste, nós vamos enfrentar períodos de uma seca mais prolongada do que normalmente teríamos. As chuvas, quando elas acontecerem, elas serão muito mais intensas, aqui e no sul do país. O centro-oeste vai ter períodos de secas maiores. O norte do país uma maior intensidade de chuvas. Então veja que em alguns lugares o evento é exatamente o oposto do outro. E isso não vai acontecer tudo de uma vez só. Com a ajuda da previsão climática, que cada vez está ficando melhor, é possível nós distribuirmos em partes distintas do país esses efeitos. O Brasil é um continente. Nós temos um espaço territorial gigantesco. Então quer dizer o seguinte, que algumas culturas que dão em diferentes regiões do Brasil, elas podem ser fortalecidas de maneira antecipada. E mais, Cláudio, o Brasil, por conta da dificuldade de industrialização, ou a dificuldade que a indústria brasileira sofre em comparação aos seus concorrentes internacionais, a gente acabou perdendo alguns espaços que são relevantes em termos industriais. Eu diria que todos os setores sofreram, mas nós teríamos uma capacidade muito boa, por exemplo, de sermos menos dependentes de fertilizantes internacionais. E nós somos altamente dependentes. E aí é uma questão de investimento elevado, parrudo e de longo prazo. Provavelmente os investidores internacionais não estão muito preocupados em falar, eu vou esperar 30 anos o retorno do investimento. Mas nós, como Estado brasileiro e como sociedade brasileira, devemos estar preocupados com isso. A gente fica dependendo demais de fertilizante que é muito produzido na Rússia e na Ucrânia, 2 lugares em conflito há muito tempo já, e a outra parcela dos fertilizantes que vem para o Brasil passam pelo Estreito de Hormuz de outros lugares, que também está em guerra, que também está em dificuldade. A gente vai precisar depender tanto disso? Graças a Deus, a gente tem tecnologia, uma Embrapa que veio, que ajudou muito no desenvolvimento de tecnologias. Antes, Cláudio, quando eu era estudante de economia, nós tínhamos a safra e a safrinha. Agora não tem mais safrinha, tudo é safra. Milho, por exemplo, tudo é safra. Então o que eu quero mencionar é que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de se tornar menos dependente de fertilizantes e muito mais produtivo. Basta alguns ajustes. E trago aqui um outro tema que é muito importante. Nós tivemos um desmonte, basicamente, dos nossos estoques reguladores de alimentos. A gente está fazendo agora a produção
vai direto para o mercado e às vezes vai para especuladores do mercado financeiro que compram muito mais do que precisam porque pegam um preço muito baixo esperando que esse preço suba. O preço subiu, coloca no mercado, quem paga mais é a consumidora que está lá em casa ouvindo a gente. E a sociedade toda paga alimento mais caro. O que caberia ao Estado brasileiro? Retomar parte desse processo de estoques reguladores. Que o mundo faz isso, o Japão faz isso. Além de ser segurança alimentar, você pode pegar ali, ó, vou comprar muito feijão agora porque o preço está muito baixo. Só para dar um exemplo. De repente o preço está muito baixo, o Estado brasileiro compra mais, armazena isso, ajuda o produtor rural que estava com preço lá no chão, sobe um pouquinho esse preço, não quebra o produtor rural e guarda esse estoque regulador. Quando você tiver um momento de seca, por exemplo, com El Ninho, que o feijão pode subir 50%, como já aconteceu em períodos de El Ninho, 20%, 30%, 40% de alta desses produtos, o governo coloca esse produto à disposição, aumenta a oferta e o preço é mais regulado. Então veja que é uma espécie de jogo de ganha-ganha todos. Lembrando só, por que é importante nós nos preocuparmos com a inflação de alimentos, aí olhando do ponto de vista do economista? Porque às vezes, Cláudio, um feijão mais caro, um arroz mais caro, batatas mais cara, por exemplo, pode impactar na inflação de uma forma geral. E o Banco Central brasileiro, preocupado com a inflação geral, ele não tem como aumentar a taxa de juros só para que a gente compre, por exemplo, menos feijão ou menos arroz. Ele aumenta a taxa de juros para que a gente compre menos tudo. E, portanto, a sociedade toda paga porque a gente tem um problema de oferta de determinado tipo de produto. Não vai adiantar o Banco Central aumentar a taxa de juros para 20%, 30% ao ano, não vai fazer chover, mas vai causar um estrago gigantesco muito além dos alimentos. Olha, aproveitando o ensejo, eu quero mandar um abraço para todos os produtores rurais que estão assistindo, porque vocês realmente são arrojados. Vocês plantam, depende do vento, da chuva, compram fertilizantes defensivos que são pagos em dólar, e no final quem precifica é quem compra. Então, vocês são realmente arrojados. Um abraço para todos vocês. Agora, Haroldo, vamos pensar nesse contexto, né? A gente falou bastante do âmbito global e além do agronegócio, a área de mineração. Bastante gente, todo mundo fala hoje no noticiário a questão de terras raras. O que isso quer dizer, Haroldo? Olha, importantíssima essa pergunta sua, né? Inclusive nós lá no Conselho Regional de Economias, nós temos uma comissão que trata do tema, que está sendo conduzida pela Patrícia Taylor, uma economista e advogada fantástica, economia e direito reunidos para avaliar determinadas questões. E o que nós temos no Brasil, né? Nós temos o segundo maior depósito de terras raras e minerais críticos do mundo. Nióbio, que vai para baterias e coisas assim que são fantásticas para a nova economia. Quem está nos assistindo agora, que usou lá sua inteligência artificial para fazer alguma pesquisa e etc., você acaba de utilizar semicondutores. Esses semicondutores estão em algum lugar do mundo e esses semicondutores só são possíveis de serem feitos com minerais críticos e terras raras. E cada vez mais o mundo vai precisar de inteligência artificial. Aliás, fica aqui a dica para os estudantes, a dica para os empresários: a inteligência artificial pode ser uma importante aliada sua. Não coloque, não deposite todas as suas fichas nela, mas ela é uma importante aliada sua. Você sempre vai precisar do ser humano para fazer a boa decisão ali para você. Mas o Brasil é um grande detentor desses minerais críticos e de terras raras. A China é o primeiro deles. Mas o que o Brasil faz? O Brasil continua sendo um grande fornecedor de commodities, também nesse segmento. A grande crítica que eu faço e que nós estamos trabalhando lá no Conselho para levar uma proposta para a sociedade, interferir inclusive por meio do Congresso Nacional de maneira apropriada, fazendo uma defesa de uma boa política pública que possa ser mais aproveitada por todos os brasileiros e não por pequenos grupos, especialmente para grupos internacionais, é mencionar o seguinte: olha, se nós temos algo que é extremamente raro, que o mundo todo quer, a gente vai entregar esse material sem nenhum tipo de contrapartida? Será que a gente não pode chamar parceiros internacionais que possam transformar essas terras raras em algum tipo de produto de maior valor agregado
e com este maior valor agregado a gente aumenta a produtividade do trabalhador brasileiro, nós ficamos menos dependentes de países internacionais, né, de outras nações, para dizermos qual é o futuro que o próprio Brasil quer. Então é isso que a gente está trabalhando, tá? Nós temos aí uma gigantesca oportunidade, o Brasil tem algo que é extremamente raro e que não é ainda extremamente caro, mas que pode ser transformado numa parcela significativa aqui no Brasil, melhorando a vida de brasileiros, melhorando o resultado da nossa balança comercial, que é a nossa relação de troca de bens e de serviços com o mundo, que o Brasil hoje ele é superavitário com alguns parceiros e é deficitário com outros. Superavitário quer dizer que a gente vende mais para o exterior do que compra, e deficitário quer dizer que a gente compra mais do exterior do que vende. Por exemplo, nós somos deficitários com os Estados Unidos. A gente compra mais produto americano do que vende. Mas a gente é superavitário com a China, a gente vende mais produto do que compra da China. Qual é o grande problema desses dois casos em especial? A gente compra produto industrializado americano e vende produto sem nenhum nível de industrialização ou com baixíssimo nível de industrialização. E, portanto, produto barato. A gente tem que mandar navios e navios de suco de laranja para trazer um navio de computador americano. A gente tem que mandar navios e navios de soja para a China para trazer alguns navios de roupa da China. E olhem que eu estou falando coisas aqui que o Brasil tem capacidade de produzir. Eu não estou falando, nós estamos trazendo, por exemplo, algo que o Brasil não tem a menor capacidade de fazer, como é o caso dos semicondutores ou chips, que são poucos países do mundo que fazem. Não estou falando disso. Mas o Brasil, Cláudio, tem capacidade de exportar aviões. Nós temos a Embraer, que é um case de sucesso. A gente tem uma WEG, que é um case de sucesso também, exporta tecnologia. A gente não consegue pegar terras raras e fazer algum nível de processamento e transformar isso, por exemplo, em baterias? Certamente consegue. Mas o governo brasileiro, seja ele esse ou qualquer outro, tem que ter um compromisso em termos de Estado. Olha, para desenvolver meu país, eu quero de verdade que este processo de retirada de terras ou de minerais aqui do Brasil, ele pelo menos tenha 1 ou 2 níveis de processamento antes de ser exportado. Isso é uma questão de soberania. E olha como é relevante. O Brasil hoje, quando eu era bem mais jovem, né, nós éramos altamente dependentes do petróleo internacional. A gente tinha uma dificuldade gigantesca. Hoje, depois, especialmente da descoberta do pré-sal aqui, nós somos exportadores de petróleo. A gente é autossuficiente em petróleo. Haroldo, mas eu ouvi dizer que a gente importa gasolina, a gente importa outros produtos derivados do petróleo? Sim. Sabe por que a gente importa? Porque a gente não tem indústria capacitada para transformar no volume que a gente precisa. Qual é a solução? A solução é industrializar esse processo, trazer empregos de qualidade. Gente, qual é o salário de um funcionário da Petrobras? Qual é o salário de um funcionário da WEG? Qual é o salário de um funcionário da Embraer? Isso mostra que ele pode ter bom salário porque ele tem boa produtividade, porque os produtos vendidos são produtos sofisticados. Qual é o salário, por exemplo, de alguém que trabalha no comércio simples, de alguém que trabalha numa indústria com pouco nível de sofisticação? Menor. Não é porque o empresário industrial tem problema e não quer pagar bons salários, é porque ele não pode, porque os produtos que ele coloca à disposição sofrem, às vezes, um nível de concorrência que é desleal, inclusive, para ele. Então é isso que eu quero colocar para você. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de se sair muito vencedor nesse processo geopolítico atual. Temos desafios? Enormes desafios, não tenho dúvida disso. Nós devemos, Haroldo, ficar alinhados a um lado ou outro nessa guerra. Tem até um livro importante chamado A Guerra dos Chips, de um cara chamado Chris Miller, que vale a pena ler, e ele mostra essa disputa global pelo posicionamento, né? A guerra agora acontece não mais como a gente estava acostumado, né? Mísseis e etc. Elas estão acontecendo com drones. Basicamente é drone. E o drone tem muito ali de inteligência artificial e tem muito também dessas terras raras e minerais críticos transformados em semicondutores. E o Chris Miller diz o seguinte: olha, esse é o novo padrão que a gente precisa tomar cuidado. O Brasil não pode ficar totalmente refém disso. Eu diria para você, Cláudio, que a oportunidade do Brasil ditar o seu próprio destino está em nossas mãos, está na mão dos nossos governantes,
e a gente precisa, por meio do exercício do voto, escolher boas pessoas que possam nos representar para além dos interesses particulares daqueles que são escolhidos, olhando o interesse social. Ok. Haroldo, agora falando de tributo. Como a gente fala bastante de empreendedorismo nesse podcast, a maioria dos empresários dizem que a carga tributária é insuportável, é um verdadeiro desafio empreender no nosso país. Agora, como superar tudo isso? Acredito que precisa de muita organização. Aí nós vivemos agora um momento da reforma tributária, que até 2033, se eu não me engano, aos poucos ela vai ser implantada. Gostaria que você falasse um pouco da carga tributária no Brasil e a reforma tributária. Ela vai ser benéfica ou maléfica ou depende? Aham. Bom, excepcional pergunta aí, dá uma oportunidade ímpar de trazer algum nível de esclarecimento. A carga tributária brasileira, eu diria, ela não é alta se comparado a outros países de desenvolvimento semelhante ao Brasil. O Brasil quer fazer parte de um grupo de países ricos chamado OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso é uma lista de vários países que tem um nível de desenvolvimento melhor do que o que nós temos agora, ou seja, fazer com que a gente suba na régua, tá? Então o Brasil quer fazer parte. Nesses países da OCDE, a carga tributária é por volta de 32%, 33% do PIB, mais ou menos a nossa carga tributária. Então, para responder se a carga tributária brasileira é alta, eu diria que ela não é alta, ela é injusta, em especial. Esse é o tema. Esse é o ponto. A carga tributária brasileira ela é injusta. Não é alta e não é baixa. Tá? Como é que ela é injusta, Haroldo? Ela é injusta porque ela cobra muito mais de quem pode pagar menos do que deveria cobrar. E cobra muito menos de quem deveria pagar mais do que deveria, de fato, cobrar. Vou dar exemplos em relação a isso. O nosso empresário que está nos assistindo aqui agora, que provavelmente é do Simples Nacional, ou outros que sejam do lucro real ou do lucro presumido, e para simplificar para a audiência que não é empresarial, saber o que significa o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de você pagar os seus impostos e cumprir as suas obrigações para além dos impostos de uma maneira menos complexa do que os outros sistemas. E é importante dizer, né, que se tem um sistema que chama Simples é porque os outros são complicados, né? Então o Simples Nacional é simplesmente uma forma de fazer com que se possa atender aquilo que os fiscos pedem, né, que a receita tributária exige da gente, de uma maneira mais simplificada. Mas o Simples Nacional, segundo o estudo que eu fiz alguns anos atrás, olhando os dados da Receita Federal, recolhe uma carga tributária muitas vezes superior àquele do lucro real e do lucro presumido. Olha que coisa, o cara é do Simples, mas ele paga mais imposto do que o outro, proporcionalmente falando. Essa é uma injustiça tributária. Essa é uma injustiça tributária. Haroldo, mas como é que é possível, né, o cara do Simples pagar mais imposto do que o cara do lucro real? Por uma simples razão, o cara do Simples, ele pega tudo aquilo que ele tem de insumo, funcionário, etc., faz o faturamento e paga uma parcela sobre o faturamento dele de imposto. Tá? Várias alíquotas ali, vários tributos diferentes, mas ele paga uma só. Já o grande empresário, claro, assessorado por contadores, por economistas e por advogados, vai aproveitar uma parcela importante dos impostos que foram pagos nas cadeias anteriores e aproveita esse crédito e paga só a diferença. Então eu estou dizendo aqui que proporcionalmente ele paga menos em algumas oportunidades. É nisso que eu falo que ela é injusta do ponto de vista do empresário. Mas ela é injusta do ponto de vista da pessoa física também. Quem está nos ouvindo aqui agora e é funcionário da prefeitura, é funcionário de alguma empresa e recebe lá o seu olerite, ele paga pelo menos 27,5% de imposto de renda a depender do nível de salário dele. É um imposto elevado para alguém que recebe, por exemplo, 4, 5 mil reais. Agora não, porque o governo deu uma diminuída do imposto de renda. Mas vamos lá, você ganha 8 mil reais, você paga imposto de renda num patamar elevado. Algo que não acontece, por exemplo, por quem faz uma estrutura de tributação via pessoa jurídica e consegue pagar uma tributação menor do que paga proporcionalmente
alguém que tem o seu desconto ali no contra-cheque, no lerite. Então, por isso que eu digo que a nossa carga tributária é injusta. E mais, só para concluir aqui, para a gente passar para uma próxima fase e poder falar um pouquinho mais da questão da reforma tributária, se você pegar tributação sobre uma coisa que é importantíssimo para o seu negócio aqui, né, que é a questão de seguro, de organização societária, de sucessão, que é muito importante. Se você tivesse, os seus clientes foram clientes dinamarqueses, por exemplo, eles pagariam na transmissão de heranças, por exemplo, alguma coisa como 35% de carga tributária sobre o valor total da herança colocada. Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa como 5, 6%. Se a gente estiver falando só de ITCMD, é 4% no estado de São Paulo. Vai passar a ser 8%. E, portanto, quem está nos ouvindo aqui agora, saiba, esse é o momento de consultar os profissionais, advogados, especialistas em sucessão e seguro e também os economistas para que você faça uma sucessão ou prepare o processo de sucessão de uma maneira mais econômica. Mas hoje no Brasil, a melhor coisa do mundo de fato é ser herdeiro, porque a carga tributária, se comparada a qualquer outro país da OCDE, é muito mais barata, tá? Isso está mudando, então por isso que eu estou chamando a atenção que é o tempo de nós tomarmos as decisões agora. Então é uma questão de estratégia, conhecimento e muito planejamento. Exatamente. Porque muitas vezes eu posso ter a falsa impressão de que eu estou no simples e estou levando alguma vantagem tributária. E, na verdade, se eu tivesse um planejamento e uma organização, eu poderia me beneficiar do que traz o lucro real, o presumido, que seja, dentro da minha atividade. Você matou a charada, é exatamente isso que acontece. E eu digo mais, Cláudio, agora com o processo da reforma tributária, as próprias empresas do Simples Nacional, acho que isso é importantíssimo para a nossa audiência, elas vão poder passar a transferir crédito para os elos subsequentes. Vamos imaginar, por exemplo, que eu, Haroldo, tenho ali uma pequena metalurgia. E aí o meu grande cliente é uma montadora. E aí ele faz aqueles pedidos para mim. Eu estou no Simples Nacional. Por que a montadora compra de mim hoje ainda? Porque, em tese, a minha carga tributária ali é apropriada, eu tenho uma margem pequena e eu acabo sendo ainda mais barato para ele. Com a reforma tributária vindo, as empresas do Simples, sem precisar mudar de regime, elas vão poder optar pelo crédito híbrido, para apuração híbrida de IBS e CBS. IBS é imposto sobre bens e serviços e CBS é a contribuição sobre bens e serviços. O primeiro fica para estados e municípios e o segundo, que eu acabei de dizer, fica para o governo federal. A arrecadação é para o governo federal. Quando este processo começar, Cláudio, significa dizer que as empresas elas vão poder passar para quem é o grande empresário que está comprando dessa empresa do Simples mais crédito tributário. O que significa dizer que o preço é importante, mas o valor final da nota fiscal vai ser mais importante ainda. O quanto essa grande empresa vai retirar do seu bolso e aproveitar de créditos. O que eu quero dizer, transformando uma coisa bem complexa em algo simples, você, empresário do Simples Nacional, que vende só para consumidor final, ok, não vai mudar muito a sua vida, mas se você vende, se você tem no meio da sua carteira de clientes, clientes que são do lucro real, é fundamental você avaliar se não vale a pena, por exemplo, optar por transmitir IBS e CBS para o seu cliente. Isso pode transformar você de não competitivo em muito competitivo. E você, empresário grande, que faz as suas aquisições de empresas do Simples Nacional, se não fez ainda essa conta, faça. Avalie, pegando os últimos 5 anos, por exemplo, como teste, quanto você comprou de empresas do Simples Nacional? Se você tivesse 10% de crédito adicional sobre aquilo, quanto isso significaria na última linha do balanço da sua empresa? Então tem que fazer muita conta, tem que fazer muito cálculo e, claro, bons contadores, bons advogados, bons economistas podem ajudar muito nesse processo. Maravilha. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, hoje nós vivemos aqui em Piracicaba que é RMP, que é a região metropolitana de Piracicaba, e ela é composta por 24 municípios. Isso é uma lei complementar de 2021 para cá,
a gente passou a ser uma região metropolitana. Obviamente, a gente está num eixo excelente de escoamento, de produção, de mercadoria. Tem algumas montadoras importantes aqui na nossa região. E se eu não me engano, isso salvo engano, uma montadora que vai fabricar peças e acessórios para ônibus elétricos está se instalando aqui em Piracicaba. Além da indústria metal mecânico, os arranjos produtivos locais, Piracicaba tem uma economia pujante e é um município que representa muito aí para o estado de São Paulo. Que dica e orientação você dá para esses empresários locais? Além desses fóruns de discussão, assim como a gente fez hoje na Associação Comercial, assim como a gente tem oportunidades no Sindicato Patronal da Indústria, qual é a dica que você dá para esses empresários locais? Olha, eu digo claramente o seguinte, né? Por conta da reforma tributária, nós estamos mudando o eixo de decisão de negócios, que era especificamente para saber se pagava-se menos imposto ou mais imposto, ou menos tributo ou mais tributo, para onde é estratégico montar a empresa. Qual é o lugar, por exemplo, que nós temos a atração de empresas vai ser a partir de qual é o lugar que tem a logística mais apropriada, que é fácil levar meu produto e trazer os insumos que eu preciso. Qual é o lugar em que eu tenho mão de obra disponível, qualificada ou para qualificar? Para conseguir qualificar alguém, eu vou precisar de escola, eu vou precisar de universidade, vou precisar de gente capaz de fazer pesquisa e inovação tecnológica. E esta região de Piracicaba é uma região privilegiada nesse processo. Veja, você é uma região privilegiada. Várias estradas, várias conexões, aeroporto perto, você tem energia disponível, você tem inúmeros atributos. Aí eu tive conversando aqui já lá no Cimesp com o presidente do Cimesp, que chama? Paulo, um abraço para o Paulo também e para a nossa secretária de desenvolvimento aqui. É a Thaís Fornícola. A Thaís Fornícola, outro abraço para ela, gente muito competente, né, os dois. Por que eu estou querendo fazer os dois? Eu estou simbolizando um empresário, que vai ter esse olhar, e ao mesmo tempo a gente também olha para um servidor público, na melhor acepção da palavra, aquele que está colocando à disposição o seu trabalho para a população. Esses dois, parece para mim que eles compreenderam claramente que existem oportunidades interessantes aqui. A capacidade de atração de municípios como Piracicaba e estes que fazem parte da região metropolitana é muito boa, especialmente com o fim da guerra fiscal. Aí eu faço questão, né, de explicar para a nossa audiência o que é guerra fiscal. Guerra fiscal é quando um município ou um estado fala, olha, venha, traga a sua empresa para cá porque eu preciso gerar emprego aqui, só que eu vou te cobrar menos imposto, ok? Agora, como a reforma tributária diz que o imposto não vai ser cobrado na origem de onde o produto é feito, e sim no destino onde o produto é consumido, não vai mais ser possível você fazer essa oferta de, olha, traga a sua empresa para cá porque eu vou te cobrar menos imposto. Agora só vai ser possível você falar, traga a sua empresa para cá porque eu tenho saúde no município, porque eu tenho estrada, porque eu tenho escola, porque eu tenho gente capaz e motivada para trabalhar e porque eu tenho empresários de sucesso aqui nessa região e você pode fazer muitos negócios, inclusive levando os nossos insumos para outros lugares do país e do mundo. Então veja que mudou a dinâmica. Vai valer muito mais hoje. O que está valendo, né, Cláudio? Hoje vale muito mais uma boa equipe de tributaristas, de economistas e de contadores para dizer onde você coloca a sua empresa. Aí agora vai valer muito mais estrategistas, esses mesmos profissionais aqui vão ter que se transformar em estrategistas, é isso que a gente tem mostrado para os nossos colegas economistas, que não basta saber fazer conta, tem que avaliar de uma maneira mais holística os seus clientes, de forma que você possa ajudá-lo a ele estar onde deverá estar de verdade. É uma questão mais estratégica do que simplesmente avaliar qual é o lugar que vai pagar menos impostos. E os prefeitos desses 24 municípios devem ficar muito atentos, porque a qualidade do asfalto, a qualidade do hospital, tudo isso modifica o nível de
qualidade de vida das pessoas e a dinâmica econômica vai ser muito modificada a partir disso. Muitas empresas, Cláudio, que estão em outros estados da federação já começam a sondar. Eu tenho recebido isso, inclusive gente do exterior, que falou, olha, agora eu consigo entender como é que funciona a tributação brasileira, porque vocês estão indo para um padrão chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ah, isso a gente conhece na Europa, isso a gente conhece nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tinha um modelo que era só nosso. Só a gente entendia, como alguns dizem, jabuticaba, que é o que só dá no Brasil. Isso, tem muita gente que ainda acredita que a reforma não vai acontecer, né? É uma lei complementar, já está em vigor, já está acontecendo, aliás. Isso, tem gente que quer ir contra ainda. Olha, isso não vai acontecer, é mais uma falácia, isso não vai pegar. Eu acredito que é impossível não pegar, já está posto, já precisa seguir esse caminho. Para a gente digerir isso da melhor forma, que comportamento como empresário devo ter? Consulta um economista, esse é o primeiro. Consulta Consulta economista. economista, mas brincadeiras à parte, né? Consulta economista, consulta o advogado, mas, Cláudio, para sair do campo da brincadeira aqui para um objetivo mais claro para o nosso empresário, vai acontecer reforma tributária? Não, ela já aconteceu. Já tem norma para quase tudo. Existem algumas coisas que ainda precisam ser melhor definidas. Por exemplo, o contencioso tributário. O que é contencioso tributário? Quando a Secretaria de Fazenda do município acha que você deve o IPTU X, porque a sua casa ficou mais bonita, porque eles colocaram ali um parque na frente da sua rua, que está mais legal, então precisa aumentar o seu imposto. E você acha assim, não, isso aqui virou um transtorno para mim, você colocou uma estação do metrô aqui, que antes não vinha carro deixar ninguém aqui, agora eu não consigo nem sair de casa, porque está cheio de carro aqui que deixa as pessoas para pegar o metrô. Então, veja que tem uma disputa de compreensão aqui. Isso aí pode gerar um contencioso tributário. Eu estou dando uma coisa bem simples do município, mas o contencioso tributário brasileiro é basicamente da ordem de 8, 9 trilhões de reais de disputa tributária que a gente tem por aí, ou seja, é muita coisa que está sendo disputada. Então isso é uma coisa que está para ser finalizada ainda. Mas o restante da reforma tributária já tem. A gente já sabe o seguinte, PIS e COFINS, que são dois tributos importantes, eles começam a ser modificados a partir de 2029 já. 2026, as empresas já têm que avisar qual é o valor da mercadoria com 0,9 de IBS e 1 de CBS, 0,1 de CBS. Então, vejam vocês que a gente já tem coisas que já estão valendo, sob pena da empresa ser penalizada. E uma coisa que é muito importante, eu diria para os empresários aqui, você pode estar com um pacote de dinheiro na mão do fisco, seja estadual, municipal ou federal, e você vai perder esse dinheiro se você não se movimentar agora. Explico. Como a gente vai ter, por exemplo, o fim de PIS e COFINS, rápido, que são dois tributos federais, o que vai acontecer? Da mesma forma com que o fisco, a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal não vão poder ir atrás de você por uma dívida tributária de mais de 5 anos, você, contribuinte, não vai poder ir atrás da Fazenda para receber alguma coisa que você pagou a mais daqui a 5 anos. E você vai perder no mês a mês. O que eu quero dizer para o empresário? Se você não sabe, faça uma análise muito detalhada, peça para um profissional competente para fazer isso. Advogados podem ajudar nesse processo, contadores podem, economistas podem ajudar nesse processo, de você avaliar exatamente se os tributos que você pagou todos, você pagou exatamente aquilo que devia. Se você pagou a mais alguma coisa, você vai deixar na mão do fisco. E como o tributo deixa de existir, você não conseguirá mais cobrar o fisco. Portanto, Cláudio, pode ter muito empresário que está ouvindo aqui a gente agora, especialmente esses que são médias ou grandes empresas. O pessoal do Simples Nacional provavelmente é mais difícil que isso tenha acontecido, mas tem muito empresário que está ouvindo a gente aqui e que provavelmente vai deixar um pacote de dinheiro junto com o fisco brasileiro. E esse sim, está pagando mais imposto do que deveria, por exemplo. É uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo também em várias coisas. Por exemplo, por que o empresário precisa se preparar? Aí é uma coisa que só os economistas podem ajudar, tá?
Existe um conceito econômico chamado elasticidade de preço de demanda, que parece um economês intransponível, mas eu vou explicar para todo mundo o que isso significa. Significa o seguinte: como a gente vai ter uma mudança da reforma tributária que tem um objetivo de neutralidade arrecadatória, o que eu quero dizer com isso? Tem um mecanismo constitucional que diz o seguinte: olha, o Brasil arrecadava 32% do PIB de tributo e vai continuar arrecadando 32% do PIB de tributo, ok? Não vai ter aumento de carga tributária. Esse foi um consenso social que foi colocado no Congresso Nacional. Então tem uma neutralidade arrecadatória. Mas como vai mudar a forma com que as empresas apuram os seus créditos tributários? Segundo os meus cálculos, o estudo que eu fiz, as indústrias brasileiras, mantido todas as outras variáveis constantes, ou seja, sem alteração nas outras variáveis, olhando só para o preço e a reforma tributária, as indústrias vão ter uma melhoria de resultado da ordem de 10%, porque tem muito imposto que é cobrado da indústria que a indústria não consegue se aproveitar. Para manter essa arrecadação neutra, os serviços provavelmente vão pagar mais, mas não são todos os serviços que vão pagar mais. Você tem lá alguns tipos de serviços que vão ter um desconto de alíquota, vai pagar só 70% da alíquota que está estimada em 28% sobre o faturamento. E aí o que o empresário precisa fazer? Olha, se eu sou industrial e o meu preço pode até reduzir para eu ganhar mais mercado, qual vai ser a resposta do consumidor ao meu produto? Por exemplo, vamos imaginar que eu venda água. Se eu baixar o preço da minha água em 10%, quanto que vai aumentar o consumo de água porque o meu preço ficou mais barato? É isso que a gente chama de elasticidade de preço de demanda. Significa dizer qual a resposta do consumidor em relação às mudanças de preços. E só os economistas dominam essa técnica porque é algo que a gente aprende na universidade desde os primeiros anos. E a gente lembra o seguinte, porque tem preços dos serviços que eles devem subir. Provavelmente os consumidores tendem a consumir menos aqueles serviços. Como a gente vai poder equilibrar isso? Qual é a resposta? Qual o melhor preço que o empresário vai poder praticar? Então, acho que vale um estudo prévio. E, Cláudio, finalizando essa questão do que deve se preparar, o empresário não deve esperar chegar lá em 2027 e ver a reforma implementada e a nota fiscal dele alterando ali para ele de verdade ter que se mobilizar. Sob pena dos outros concorrentes dele já estarem com os melhores funcionários, já estarem com seus sistemas funcionando, já terem as melhores consultorias, porque se ele chegar por último para contratar alguém, por exemplo, para colocar no seu quadro de funcionários, ele vai contratar aqueles que sobraram, que entendem do assunto ainda, e provavelmente se ele quiser contratar alguém muito bom, ele vai ter que pagar muito mais do que fazendo isso agora. Então por isso que vale muito a pena se antecipar, vale muito a pena levar em consideração o que já está acontecendo. E o que eu digo para os meus clientes normalmente, né? Montem um comitê interno para a transição da reforma tributária o quanto antes. Convidem pessoal externo para participar disso, mas tragam o seu time, porque isso vai mudar o preço. O pessoal da área de vendas precisa saber, vai ter que mudar a contabilidade, a controladoria vai ter que ser informada, vai mudar a história de muitos dos seus setores da sua própria empresa e, portanto, você precisa se preparar o quanto antes para não ser pego de surpresa e para não perder mercado. Haroldo, grandes lições, a gente tem aí muito papo para conversar, acho que a gente precisa fazer outros programas para explorar mais. Aproveitando o ensejo, quando o papo é bom, a hora passa, o negócio vai rápido, a gente nem percebe porque é um verdadeiro aprendizado. Gostaria de saber se você tem alguma consideração final, alguma mensagem, algum projeto novo que você está tocando que você gostaria de divulgar aqui. Ah, bacana. Eu agradeço demais a oportunidade, né, de estar aqui com você. Eu estou trabalhando agora num livro que está com uma preocupação de trazer a capacidade do empresário, especialmente o médio e até o grande também, o pequeno também, de tomar determinadas decisões estratégicas. Porque acontece o seguinte, Cláudio, eu e uma professora, uma colega minha chamada Carolina Pavese, que é uma internacionalista, conhece muito do tema, porque esses eventos, às vezes em tese inesperados que acontecem no exterior, impactam muito fortemente os nossos negócios aqui, além dos problemas que a gente já tem já.
quais são os instrumentos que o empresário pode ter para tomar decisões mais acertadas. Então, eu estou trabalhando num livro que trata sobre isso aí, depois de já ter um livro que cuida dos aspectos industriais. Então, esse é um projeto que vai sair daqui a alguns meses, aí vai ser uma alegria depois poder falar contigo sobre isso. Uma outra coisa que eu estou fazendo, agora como presidente atual do Conselho Regional de Economia, buscando interiorizar o nosso Conselho Regional de Economia e também internacionalizar isso. Internacionalizar porque eu disse que o que acontece no exterior impacta a vida de todo mundo e a vida dos negócios aqui no Brasil. E interiorizar porque nós lá, no centro de São Paulo, os economistas reunidos numa sede, certamente não vão conseguir perceber as peculiaridades e os detalhes de cada uma das regiões. Vir aqui em Piracicaba e em outros lugares que eu tenho ido, né, tive semana em Registro, já tive em Barretos, já tive em vários lugares do estado de São Paulo, é um aprendizado gigantesco para você perceber a realidade. E no mais ainda, fazer amigos como fazendo você aqui agora, é uma alegria. Então, o que eu queria deixar de mensagem final, então, a reforma tributária vai acontecer, empresário, cuide disso. Profissionais, todos, né, economistas, advogados e outros, prestem atenção porque essa transformação é fundamental. Eu sou muito otimista com o Brasil. Eu diria que o pessimista é um chato, como diz o Suassuna, né? O otimista é um tolo. Eu sou um realista esperançoso, de verdade. E eu tenho muita esperança com o Brasil, tenho muita esperança com o estado de São Paulo. A gente já venceu coisas fantásticas. Cláudio, eu não sei se você lembra, você é mais jovem do que eu, mas a gente já teve inflação de 30% ao mês no Brasil. E parecia incrível a gente romper aquilo. A minha primeira monografia na área de economia foi tentar vencer a inflação brasileira, eu já aspirando coisas grandes e tal. Evidentemente foi só um ensaio do que fazer. Mas eu sempre fui assim, uma pessoa preocupada com os grandes temas nacionais. Para mim, qual é o grande tema nacional agora que a gente precisa tratar? Transformar o Brasil num país mais igual, e isso passa certamente por educar com qualidade a maior parcela da população brasileira que a gente tem. Isso é uma coisa para uma geração só? Não, para algumas gerações. Então a mensagem que eu trago aqui é que cabe a nós tomarmos o cuidado de exercer o exercício do voto com cuidado, olhando não só para os executivos, mas para os legislativos também, para vereador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador, prestar muita atenção em quem você vai votar, tirando um pouco de lado aquele ódio e a polarização e prestando atenção, olha, o que vai ser melhor para minha família no longo prazo? O que eu quero deixar de legado para os meus netos? Se a gente tiver, nós mesmos, em cada uma das nossas ações, essa preocupação com o longo prazo e com a geração que não a nossa, a geração futura, isso vai ser muito bom. Para mim, educação é um tema central. Eu, como professor universitário, e que estou conversando aqui agora com você, que estou presidente do Conselho Regional de Economia por uma simples razão, porque eu tive a possibilidade de buscar a educação como mudança transformacional. Eu nasci de família rica, nasci na periferia de São Paulo e certamente poderia ser mais um número qualquer ali, mas eu tive o empenho de buscar a informação, mas algumas portas se abriram. Então você que está nos assistindo agora, se puder abrir a porta para uma pessoa e fazer a diferença para ela, faça. Legal. Haroldo, muito obrigado por sua presença aqui. Valeu, obrigado pelo seu tempo e pelas ricas contribuições para o nosso programa. Tá? Então esse foi mais um Papo Leve com a Eleven. O próximo convidado pode ser você e todos os contatos do Haroldo da Silva eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e até o próximo programa.